saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia! O fim de semana chegou, o momento do nosso encontro. Já vou começar te fazendo uma pergunta. Está com a sua saúde em dia ou anda negligenciando os cuidados com você? Então, bora mudar essa situação? Nesta edição, vamos falar sobre doação de sangue. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Doador. A gente preparou uma reportagem que vai te orientar a como ser um doador de sangue. Você sofre com problemas respiratórios? Vamos saber como driblar as crises alérgicas neste mês junino, tá? Estes e outros destaques a partir de agora no Saúde Você. É nesse período. Estamos no mês mais festivo para nós, nordestinos. Se por um lado, as festas juninas com as tradicionais fogueiras e queima de fogos são sinônimos de alegria, por outro é motivo de preocupação, principalmente para aquelas pessoas que sofrem com problemas respiratórios. E aí, para a gente falar sobre este assunto, a partir de agora eu converso com a médica pneumologista Gerlânia Simplício, que já está aqui com a gente, para passar todas as informações. Primeiramente, doutora Gerlânia, seja muito bem-vinda ao Saúde Você. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço os convites. Mês de junho, né? Mês festivo, de alegria, de fogueira, queima de fogos, e aí vem a fumaça. Para a gente saber por que a bendita fumaça faz tanto mal à saúde. A fumaça, nesse período junino, ela é muito prejudicial. Primeiro porque elimina partículas, né? Essas partículas que a gente conhece com o nome de fuligem, que tem partículas de carbono. Tem também as partículas gasosas, os gases, né? O monóxido, o dióxido de carbono. E esses gases, eles são nocivos à saúde respiratória, principalmente aquelas pessoas que já são alérgicas, aquelas pessoas que têm asma, aquelas pessoas que têm sintomas de atopia respiratória, eles pioram muito nesse período de festas juninas, pelas fogueiras, pela fumaça e também pelos fogos de artifícios. E aí, para essas pessoas que a senhora falou, que já sofrem com algum tipo de alergia, como essas pessoas devem se proteger nesse período? Então, primeiro, essas pessoas que já são alérgicas, atópicas, que têm asma, elas têm que tomar os medicamentos bem regular, porque geralmente essas pessoas já usam medicamentos cronicamente. Depois, elas têm que ter cuidado no local onde dorme, tem que ser geralmente um local bem arejado, que tenha ventilação. Evitar, por exemplo, a utilização de substâncias que a gente sabe que nesse período junino tem bastante os fogos de artifício. E outra situação são aquelas pessoas que têm crises recorrentes, elas têm que, na verdade, estar bem controladas, com suas medicações em dia, tomar muita água, a hidratação tem que ser dobrada. A gente tem uma umidade do ar muito ruim nesses tempos que nós estamos vivendo e tem piorado, principalmente com a poluição, e essas fumaças e os fogos também pioram cada vez mais. Então tem que redobrar a hidratação e preferir locais arejados. É difícil a gente, nesse mês de junho, a gente não ter aglomerações, mas infelizmente as pessoas que têm problemas respiratórios, principalmente com as fumaças, elas devem evitar essas aglomerações. Agora, doutora Gerlânia, com a pandemia veio o uso da máscara, né? A pandemia passou e muitas pessoas continuam usando quando estão gripadas, quando estão com algum problema de saúde. O uso da máscara nesse período para tentar proteger ali é eficaz? Então, as máscaras que a gente chama aquelas máscaras cirúrgicas, né? Que são aquelas mais fininhas, elas geralmente a gente recomenda quando as pessoas têm sintomas respiratórios, estão gripados, estão com sintomas gripais, então se elas saírem, realmente usar para evitar que outras pessoas também adoeçam. Só que aquela máscara fininha, aquela cirúrgica, né, ela não protege muito contra a umidade do ar e também contra as fogueiras, contra as fumaças e os fogos de artifício. Às vezes as pessoas ficam até com um pouco mais de dificuldade de respirar.
Agora, aquelas máscaras que a gente chama N95, que tem um filtro maior, sim, elas são recomendadas, mas elas são caras, muitas vezes inacessíveis. Mas aquelas pessoas que têm imunodeficiência, que já têm uma doença respiratória bem mais grave, se realmente sair nesse período de viroses, que a gente sabe também que o mês de junho é o mês das viroses respiratórias. Muda o clima, chove mais, fica mais úmido, mais abafado e as pessoas aglomeram mais. Então, essas máscaras mais potentes, realmente elas deveriam ser utilizadas por aquelas pessoas que têm a imunidade deprimida, os imunodeficientes, que a gente chama. Dá para usar mais de uma vez esse tipo de máscara, essa que a senhora falou que é melhor, que é mais profissional? Sim, a N95 você pode utilizar até 30 dias, desde que ela seja bem acomodada, não fique suada, não fique molhada. A gente recomenda não colocar em sacos plásticos, de preferência quando utilizar, que chegar em casa, coloque no envelope ou no papel, para que não fique úmido nem com mofo. A gente falou sobre pessoas que têm alguma doença, já tem alguma doença respiratória, a senhora deu o exemplo da asma, problemas alérgicos, e aquelas pessoas que não têm nenhum problema, pelo menos aparentemente, ou não foi diagnosticado. Quais os cuidados que essas pessoas têm que ter para não desenvolver ali algum problema respiratório por causa dessa fumaça? Então, a primeira coisa que a gente relata e que a gente orienta é justamente tentar evitar. A gente sabe que até as fogueiras de fumaça têm sido proibidas nas cidades, né? Em alguns locais também de zona rural. Então, evitar essa exposição prolongada, né, a esses locais que tem a fumaça, que tem a fogueira. A gente sabe também que os fogos de artifício, nesse período, não é recomendado a utilização em alguns locais, até pelos animais, os idosos, né, as pessoas que... E também pela poluição. Então, evitar utilizar fogos, evitar locais que tenham as fumaças, as fogueiras, né? Não só os alérgicos, mas a população em geral. A nossa umidade está muito ruim. O nosso clima tem mudado a cada dia, ficado mais quente. Então, isso também prejudica as pessoas que não são alérgicas. Então, não só o clima, como também as fumaças e os fogos. A pessoa que tem uma exposição mais prolongada ali, né, tá na fumaça, perto de uma fogueira, ela pode, de repente, desenvolver uma intoxicação? Quais são os sintomas? Como ela sabe que está com esse problema de saúde? Pode sim. Então, como eu disse, assim, as fumaças, ela tem fases, né? A gente chama fase particulada e a fase gasosa. Então, a fase particulada são partículas de carbono. Nós não estamos acostumados a estar respirando carbono. Então, essas partículas de carbono, elas podem levar, sim, a alergias. Você não é alérgico, mas pode se tornar alérgico naquele momento da exposição prolongada. E as fases gasosas dessa fumaça? Vem aí o monóxido de carbono, vem o dióxido de carbono, né? Algumas partículas, principalmente dos fogos, que tem magnésio, eles têm ferro, eles são prejudiciais à saúde da população em geral. Então, quanto mais você se expõe, quanto mais prolongada a exposição, mais risco de ter irritação nos olhos, na boca, nas narinas, ter tosse, ter falta de ar. Ah, mas eu não sou alérgico, eu não sou asmático, eu nunca tive. Mas aquela exposição prolongada, as vias aéreas respiratórias, principalmente altas, elas vão ficar ressecadas, irritadas e você pode ter tosse e falta de ar, mesmo não sendo alérgico, devido à exposição prolongada. A senhora já falou como se proteger da fumaça, né? Beber mais água, beber o dobro de água, inclusive. Agora, aquela pessoa que não está participando da festa, que ela não gosta da fogueira, mas que mesmo assim essa fumaça está chegando na sua casa, no seu apartamento, enfim. Como essa pessoa pode fazer para se proteger? Só fechar ali a janela ou tem mais alguma dica? Além de fechar as janelas, a gente sabe que a questão da limpeza, né? A gente sabe que fechar as janelas, a higienização é importante, porque essas fumaças têm as partículas sólidas, como eu falei, né? Que justamente são as partículas de carbono e elas se depositam. E aí depois da festa, né, doutora, interrompendo a senhora, a gente pode ver, assim, pelo menos eu antigamente, quando tinha muita fogueira na rua, no dia seguinte a casa ficava toda suja, né, com aquela poeira. Exatamente. Então, a fumaça, as fogueiras, das fogueiras, elas têm essas partículas que saem saltando da madeira, porque é uma combustão ali, né? Está queimando madeira. Então, sai a fumaça e sai também as partículas. As partículas se depositam, elas ficam nos utensílios mais próximos, em janelas, em móveis, no chão. Então, a higienização da casa pós a exposição deve ser feita.
A gente até diz aquelas pessoas ter uma casa um pouco mais úmida, se nesse período pode colocar água, né? Colocar bacias ou baldes de água nos quartos, nas salas, para que a umidade melhore, também é uma forma de prevenção. E também a questão da higienização das vias aéreas. O umidificador resolve? Ajuda muito, ajuda bastante, ajuda muito. Por conta do ar que fica diferente, né? Nesse período junino de fogueiras, de fumaças. E também, como eu falei, a higienização das vias respiratórias. Então, lavar as mãos, lavar as narinas, lavar a face, lavar os olhos. Eu falo muito em problemas respiratórios, mas a fumaça também dá irritação nos olhos, lacrimejamento, ardência nos olhos. Então, isso também é prejudicial. A gente está retratando mais as doenças pulmonares respiratórias, mas a gente não pode deixar de falar nas outras doenças, Verdade. que são as doenças do nariz, dos olhos e também doenças do coração. A fumaça também é muito prejudicial às pessoas que têm doenças cardíacas, porque as doenças do coração, como insuficiência cardíaca, arritmias, as pessoas, ao ter aquele cheiro da fumaça, a exposição, vai cansar mais um pouco e vai sobrecarregar o trabalho cardíaco. Se a pessoa curtiu a festa, se aproximou da fogueira, inalou muita fumaça, entrou numa crise, o que é que ela deve fazer? Essa é a parte mais preocupante, porque muitas vezes nesse período de fogueiras, de fumaças, a gente vê muitas emergências cheias, né, de adolescentes, crianças, idosos e adultos também em crises. A asma, né, a crise asmática, um dos gatilhos para ela acontecer é a exposição ocupacional, a exposição à fumaça, ao clima mais quente ou chuvoso. E aí as vias aéreas são muito irritadas, né? E aí vem a crise. Então, geralmente a gente faz o seguinte, a gente diz, ó, utilize sua medicação contínua, que geralmente são medicamentos inalatórios, são bombinhas. Então, que a medicação esteja em dia, né, que você esteja utilizando seu medicamento contínuo e que tenha uma bombinha ali de resgate para tirar da crise. A gente sabe que muitas vezes a pessoa tem um certo medo de usar a bombinha, muitas vezes, mas se essa bombinha for prescrita, for orientada e for recomendada para a asma, pode usar sem medo. Então, a gente sempre fala também aos pacientes que têm asma, quando tiver uma crise nesse momento, nessa mudança de clima dessas fumaças, utilizar de forma correta e o período a gente orienta de 3 em 3, de 4 em 4 horas, a depender da crise, para não chegar até ir ao hospital. Quando chega no hospital, geralmente vão utilizar medicamentos inalatórios e injetáveis. A senhora falou sobre que é primordial beber mais água, né? Fora água, assim, tomar suco, fazer ingestão ali de líquido durante a festa, pode ajudar também? Pode, líquido, água, suco. A gente só não vai recomendar os refrigerantes porque pelo são amor de Deus, riquíssimos em açúcar, mas de preferência saudável. Chás. Sim, chás. Então pode utilizar chá à vontade, desde que o chá seja realmente bem realizado, porque também tem as recomendações da realização dos chás, né, das folhas, enfim. Mas líquido de uma forma geral, sucos, chás, tem recomendação, sim, nesse período. Tanto o período do clima de junho, que é diferente para nós nordestinos, você percebe que em junho chove mais, fica um pouco diferenciado, como também do período das fumaças. A gente sabe que junho é um mês que marca o calendário do nordestino, né? Então, quem tem problema respiratório já tem que começar a se programar, se preparar, deixar esse sistema imunológico mais fortalecido. Como é que faz isso? Isso. Então, primeiramente, a alimentação, a hidratação. Se fizer alguma atividade física, que é o ideal, as pessoas que têm doenças alérgicas, respiratórias, que têm crise, tem que ter sua atividade física. Não é impedido, asmático ou alérgico, fazer atividade desde que esteja compensado. E, principalmente, estar em dia com as suas medicações. Porque o que acontece muito com os alérgicos, né, os pacientes asmáticos, quando eles estão bem, eles muitas vezes eles diminuem a quantidade por conta própria, o medicamento, eu estou bem, eu não vou usar. Então tem que usar sim, regularmente, e nesse período especialmente tem que ficar atento ao uso correto e regular dos medicamentos. Perfeito, perfeito. Já quero agradecer demais a sua participação hoje aqui com a gente, dando todas essas orientações. Agora está todo mundo liberado para curtir a festa da maneira certa. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Pois é, olha só.
Mês de junho tem fogueira. Se você tem problema respiratório, se programe, se prepare, prepare o seu corpo, o seu organismo para curtir a festa, tá? E depois não ir parar no hospital, não é isso que a gente quer de jeito nenhum, tá bom? E olha só, no período junino, aumenta aí muito o número de atendimentos no Hospital de Emergência e Trauma em João Pessoa. Para se ter uma ideia, no ano passado, mais de 500 atendimentos por queimaduras foram feitos no hospital. A principal causa é o fogo. Acompanhe. Tem quase 40 anos que Maria do Carmo trabalha com fogos de artifício. Conhece bem o produto que vende e este ano a expectativa é para o aumento da procura pelos silenciosos. Esse ano eu acho que vai sair mais os fogos de baixo ruído, que é o que a gente comprou para oferecer, né, para o pessoal questão do autismo, PET, essas coisas todas, né? Então, assim, como a gente se preparou para vender mais os baixos ruídos. Mas independente do tipo, há riscos de acidentes se não for utilizado da maneira correta. Ano passado, o Hospital de Trauma de João Pessoa registrou mais de 500 casos de queimaduras entre os meses de junho e julho. A unidade de saúde é referência nesse atendimento. Por isso, o alerta do especialista para o período junino. Evitar que crianças manuseiem sozinhas fogos de artifício. Reservar esse manuseio exclusivamente para adultos, nem sequer adolescentes, se possível. Outra coisa também que é importante é não levar os fogos, conduzir os fogos com a mão ou guardar nos bolsos, sempre nas caixas. Só na hora de for acender que você pega com a mão. Ter sempre uma bacia com água, um balde com água ao lado, para que for descartado imediatamente dentro d'água um fogo de artifício que não acendeu. Não tentar reacender os fogos de artifício. Às vezes eles explodem, não acendem, eles explodem no momento que for da segunda tentativa de acendê-los. As consequências do mau uso dos fogos podem causar sequelas irreversíveis. A gente tem que dividir os fogos por fogo e os fogos de explosão. Os fogos de explosão, as grandes sequelas são as mutilações. As mutilações que às vezes são irreversíveis. Você ainda tem como fazer alguns tipos de cirurgia reparadora no sentido de preservar um membro, mas a maior parte das vezes já chega com a amputação já realizada. Na realidade é estancar sangramento e procurar preservar o que sobrou. Para evitar esses transtornos, a comerciante conversa com os clientes para entender o uso dos fogos de artifício. Às vezes tem criança que diz, não, eu quero uma caixa de bomba, eu quero uma bomba. Aí a gente diz assim a ele, não, você solta a bomba, deixa a bomba para seu pai soltar e você solta uma coisa mais colorida, que você veja brilho, alguma coisa desse tipo, né? A gente orienta muito para que eles não soltem a bomba em si. E mais os coloridos também, né? Porque tem muita coisa bonita que pode soltar. É isso aí, tem que ter cuidado, tá? Não é só com a fumaça, não. É com o fogo também, com os fogos, principalmente as crianças. Cuidado, um adulto tem que estar o tempo inteiro supervisionando para a festa não se tornar numa tragédia, tá ok? A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho, viu? Não sai daí. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. São João cuida do festejo, da vida e da alegria. É só você pedir, lá do alto ele vigia. Se pedir saúde, você pode acreditar. Esse plano grandioso é o jeito de realizar. Viva Saúde Básica Unimed João Pessoa, a partir de R$ 212, com a maior rede hospitalar, centros médicos, espaço vida e uma rede credenciada retada de boa. Contrate agora. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRNPB 4149. Chegou a nova linha Monange Facial com ácido hialurônico. Géis de limpeza que não ressecam a pele. Água micelar que limpa profundamente. Hidratantes livres de óleo. O skincare do seu jeito. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.
Já estamos de volta, o intervalo comercial foi bem rapidinho. Você viu, né? Tem que ficar atento com a fumaça, com o fogo, para não prejudicar a tua saúde, para que você não venha ter problemas também com queimaduras, tá certo? Gostou da entrevista com a doutora Gerlânia? Tá lá no YouTube, o programa todo fica disponível lá. Você pode ver quantas vezes quiser, ainda compartilhar a informação com mais pessoas e nos ajudar aí nesta prestação de serviço, tá certo? Conto com a sua ajuda. Além disso, vai lá no Instagram da TV Arapuã, tem toda a grade completa de programação e, claro, né, o Saúde Você tá por lá também, tá certo? Então, se você não curte, se você não segue, já começa a seguir, curte, compartilha, também passa adiante a informação. E no meu pessoal, minha gente, @JoanaBritoJornalista, vai lá, me segue também, acompanha a minha vida, deixa a tua opinião, manda recadinho, fala da programação que você está curtindo por aqui, que você gostaria, o assunto que você gostaria que fosse abordado, tá certo? Será um prazer ter vocês por lá também, tá bom? Vamos seguir, vamos continuar, ainda tem muita coisa boa para acontecer aqui. E olha só, se tem uma coisa que não pode faltar na mesa da maioria dos brasileiros é o feijão. Alimento que faz um casamento perfeito com o arroz. Mas você tem ideia do valor nutricional deste alimento? É o que a gente vai saber a partir de agora. Cada um tem um jeito de fazer o feijão, mas a carne dentro dele não pode faltar. Tem que ter uma charquezinha dentro, se não tiver, aí fica ruim. Gosto de muita carne para ficar gostoso. E fica gostoso mesmo, mas eu só boto carne. Aqui no Mercado Central a variedade é grande, sem contar com a fava. Para combinar com arroz é um feijãozinho carioquinha bom, né? Um feijão sempre verde, do bom. O macaça sertanejo, que é ótimo, e o macaça branco, o da região, que é muito bom. Agora, assim, se for um aniversário, um negócio, uma favinha, né? Especial, que tem variedade de fava, né? E o ideal é que esse grão estivesse sempre presente na hora do almoço. A nutricionista Linda Susan fala que só faz bem para a saúde por uma série de fatores. Olha, os benefícios é que você tem um alimento rico, com alto teor de proteína, porque hoje em dia já normatizou-se que a gente não deve usar as expressões rico e pobre quando se trata de alimentação, mas com alto teor e com baixo teor. Então tem alto teor de proteína por 100 gramas, baixa caloria, 100 gramas só vai fornecer 377 calorias, 57, dependendo do feijão, né? Aí você tem proteína de excelente qualidade, você tem pouca gordura, quase nenhum lipídio, que são as gorduras, você tem vitaminas, sais minerais e ferro, cálcio e ferro. Ambos são fundamentais para a saúde humana. E se o feijão traz só benefícios para a saúde, porque algumas pessoas relatam que ao consumi-lo passam mal. É que o problema pode estar no modo de preparo. Eu gosto sempre de recomendar e utilizar laranja. Por quê? Porque a laranja, além da vitamina C, ela tem fibra que vai auxiliar mais ainda no processo digestivo. Se junta com a do feijão e vai melhorar ainda mais a refeição. É isso aí, minha avó já dizia, ainda diz, né, que ela está muito bem viva, viu? Ela disse que não pode faltar feijão no prato, porque senão o menino fica fraco, né? Então, é um alimento muito importante, sim, e a gente tem que comer de forma consciente, tá certo? Feijão é uma delícia e faz um bem danado, ok? Olha só, os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. É isso aí. Agora me diz uma coisa, você sabia que hoje, 14 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue? Pois é, uma atitude simples e que pode salvar muitas vidas. Marcos começou a doar sangue há 3 anos para uma pessoa conhecida. Ela não sobreviveu, mas o auxiliar de serviços gerais nunca deixou o compromisso de passar no hemocentro a cada 3 meses.
É uma satisfação, né? Ajudar o próximo, né? Como profissional de saúde, Tânia sabe bem da importância que uma bolsa de sangue dessa tem na vida de muita gente. A doadora procurou o serviço para encaminhar a doação para uma amiga. Temos que doar, temos sempre que fazer o bem. Porque a gente até não sabe se de repente a gente mesma pode precisar, né? As doações são variáveis, mas para atender a demanda dos hospitais aqui da Paraíba, em média, o Hemocentro do Estado deveria ter 180 doações por dia, mas o número não chega nem a 100. Por isso, a importância das campanhas educativas realizadas com frequência pelo Serviço de Saúde e, principalmente, os serviços de coleta externa que têm suprido essa demanda. A gente faz com que a unidade itinerante do Hemocentro da Paraíba percorra as cidades do município, captando doadores, incentivando que a doação é importante e que só através da doação de sangue é que a gente consegue ajudar a salvar vidas, né? Então, nós já estamos no Junho Vermelho, onde a gente vamos comemorar agora o Dia Mundial do Doador de Sangue, e a gente alerta para que é o Junho Vermelho, o mês em que nós estamos alertando a população que o São João está aí e que a gente precisa reforçar esses estoques de sangue. Os tipos sanguíneos mais difíceis são os negativos, conta a diretora do serviço. E além da solidariedade dos doadores, é preciso que eles estejam saudáveis para poder realizar a doação. Só alertando a população, quem está tomando medicamento, é só vir quando ao término desse medicamento, fez uma tatuagem, uma micropigmentação, esperar o término e às vezes é recomendado pelo médico que está na triagem clínica de 6 a 12 meses, de acordo com o local que foi efetivado o seu procedimento. Então, são algumas coisas de cirurgia, que algumas pequenas cirurgias, o período de 3 meses, outras maiores são os períodos de 1 ano. Então, a gente aguarda a população que esteja bem de saúde, que não esteja com nenhum problema respiratório, para que possa, sim, estar ajudando a muitas pessoas que agora mesmo estão nos hospitais, principalmente os pacientes oncológicos, que precisam muito de vocês. Tão nobre, né, minha gente, doar sangue, um ato voluntário que pode ajudar muitas pessoas, tá certo? Se você puder, seja um doador. O programa Saúde Você vai ficando por aqui. Quero te agradecer pela sua audiência, pela sua companhia e já deixo marcado o nosso encontro, tá? Do próximo fim de semana. No próximo sábado eu tô de volta aqui na telinha da TV Arapuã e, claro, espero você. Até lá!